Pessoal, o tema que eu quero abordar então com vocês hoje, que a gente estudou um pouco, mas em uma aula só, e é importante aprofundar, é o tema da multidão, é um conceito, multidão, que foi criado por um filósofo e sociólogo italiano chamado Anthony Negri. Né? E o que seria a multidão para ele? Né? Para ele, a multidão é um grupo formado por vários grupos dentro de um mesmo grupo, e é diferente de povo. Quando a gente pensa povo, a gente pensa uma unidade, quase como se fossem pessoas iguais, com os mesmos ideais, né? Defendendo uma causa específica. Mas a multidão é formada por vários grupos dentro de um mesmo grupo. Grupos artísticos, grupos políticos, né? Grupos anarquistas, comunistas, feministas, defensores das causas da negritude, vários grupos. E é um fenômeno recente, segundo ele. E é esse fenômeno, esse grupo de pessoas, né? Essa multidão que vai tomar as ruas do Brasil em julho de 2013, vai tomar a Primavera Árabe e vários outros acontecimentos que levaram multidões nas ruas pelo mundo todo. Em 2013, quando aconteceu aqui no Brasil, eu estava terminando a faculdade e eu pude vivenciar esse momento, né? Então, hoje, talvez esteja fora do horizonte de vocês pensar a população, né? Fazendo desobediência civil, protestando e buscando direitos, né? Estando nas ruas, se organizando, mas foi muito comum isso. E a última grande manifestação que a gente teve foi em julho de 2013 e ainda tem resquícios, né? Volta e meia a gente vê multidões tomando as ruas, só que agora, muitas vezes, para defender causas conservadoras, como a volta da ditadura e assim por diante, né? Então, esse grupo de pessoas mais conservadoras que tomam as ruas recentemente, que volta e meia a gente vê na televisão, por exemplo, é uma espécie de anomalia desse grupo originário, que era um grupo de esquerda, tá? Por que tem artistas também nesses grupos? Porque eles acreditam que a revolução ela só pode ser feita com festa e com alegria também. Então são vários grupos. Então não é só aquela política ortodoxa. Eles também fazem uma política pensando na festa e na alegria. Então foi muito comum também aqui no Brasil acontecerem, nesse período que as multidões estavam tomando as ruas, festas de ruas e ocupações artísticas. Tinha, em média, 5 festas de ruas no final de semana, que eram festas com música, né? Com artesanato, em que o pessoal ia para se divertir, mas ao mesmo tempo se organizava politicamente, conversava sobre política, né? E as ocupações artísticas. Então, casas que estão com imposto atrasado, elas podem legalmente ser ocupadas, desde que lá tenha alguma atividade. É por isso que o MST, por exemplo, consegue ocupar terras. Isso é um movimento legal e um movimento político. Porque eles ocupam terras onde havia trabalho escravo, onde os impostos estão atrasados, que são terras que estão paradas, improdutivas, e eles ocupam para produzir e gerar emprego. Então eles são respaldados pela lei para fazer isso. E as ocupações artísticas, eles fomentam arte quase que 24 horas dentro dessas casas. Então, por consequência, quando tu tá numa casa dessa, tu acaba falando sobre política também, né? E um outro ponto também que ajudou a acontecer essa avalanche de multidões nas ruas com facilidade foi a tecnologia. Então, a gente acaba, às vezes, tendo eu vejo, às vezes, as pessoas que se acham críticas falando mal da tecnologia, mas isso é uma maneira muito clichê de ver a tecnologia, porque ela também pode ser usada para o bem e usada, inclusive, a favor da revolução. Então, esses grupos, eles tinham facilidade para sair às ruas porque eles se organizavam dentro das redes sociais. Não precisavam se encontrar fisicamente, né? Se fosse necessário ter que se encontrar fisicamente, seria muito difícil se organizar no tempo e no espaço, sendo que as pessoas trabalham, estudam, gastar dinheiro com deslocamento. Então tudo era feito nas redes, né? E a arte ali está presente também porque muitos posts, na época era o Facebook, não tinha Instagram. Então eles faziam artes muito chamativas, convidando para festas e para eventos, né? Então a arte sempre teve muito presente nesse sentido, né? E essas multidões foram indo, até que um grupo de direita, conservador, se infiltrou, né? E acabou dando origem, por exemplo, ao impeachment da Dilma em 2016. Então, aquele mesmo grupo, aquela mesma multidão que reivindicava passe livre, diminuição do preço do alimento, aumento do salário mínimo, né, acabou sendo alvo de um grupo conservador de direita que viu ali a possibilidade de se infiltrar para buscar pautas conservadoras. Então, uma dessas pautas, que foi a pauta principal e a fatal, né, foi que esse grupo se infiltrou e levou um povo na rua pelo impeachment da Dilma em 2016, né? Então, aquele impeachment foi muito simbólico, porque foi um impeachment parlamentar. Então, repare que as pessoas usam o povo
a necessidade do povo para criar justificativas que não existem. Né? O governo da Dilma, na época, ele, em termos de índices, ele era um dos melhores governos da história do Brasil, tinha um dos menores índices de desemprego. E como a população estava na rua, o impeachment foi parlamentar, ou seja, foi legal, não foi um golpe, como o golpe militar de 64, né, que foi fechado à força. O impeachment parlamentar passa uma votação na Câmara dos Deputados e do Senado, e é tudo feito de maneira legal. Porém, o que não foi legal foi a justificativa, que foi as pedaladas fiscais, que é quando o dinheiro é tirado de um setor para ir para outro, para pagar as questões, enfim, para pagar as dívidas brasileiras, né? E eu lembro que eu era jovem na época e eu assistia aquele impeachment ao vivo e foi ridículo, né? Chegavam os deputados lá e diziam que eram a favor do impeachment pelo cachorro, pela mãe, pela avó, pela família, né? E pedaladas fiscais sempre foi um procedimento que todos os presidentes fizeram na história do Brasil. Todos fizeram. Então não fazia sentido nenhum. A única justificativa que eles tinham e o poder que eles tinham era que o povo estava na rua. E aí a pressão popular pedindo o impeachment dela